Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Irmão Clarencio. Aqui estamos mais uma noite para estudarmos acerca do livro O Céu e o Inferno. Para iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, é o item 12, a fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Até o momento, a fé só foi compreendida pelo seu lado religioso, porque Cristo a preconizou como uma alavanca possante, e porque só se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou por esses mesmos milagres o que o homem pode quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, a exemplo de Jesus, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão efeitos naturais cuja causa era desconhecida aos homens de então? Mas o que se explica em grande parte atualmente e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo. A fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrestres ou às aspirações celestes e futuras. O homem de talento que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar seu objetivo, e esta certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, retira de sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se realizam os milagres de caridade, de devotamento, de abnegação. Enfim, com a fé, não há mais tendências que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação, e é pela fé que se cura e se produzem esses fenômenos estranhos, outrora qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que tem em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. É uma mensagem de um espírito protetor em Paris, 1863. Então agora vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para fazer a nossa prece. Graças a Deus, Senhor Jesus, é com alegria e emoção em nossos corações que nos unimos a Ti, Jesus, para realizarmos nesta noite, na Casa de Clarencio, o estudo acerca do livro Céu e Inferno. Abençoa-nos, Senhor, abençoa-nos este momento de estudo, abençoa os nossos entendimentos, abençoa, Senhor, a nossa vontade de aprender, a nossa vontade de nos tornarmos seres humanos melhores. Abençoa, Senhor, a todos os que estão ligados junto a nós neste momento para realizarem esses estudos. E ser conosco, Senhor Jesus, graças a Deus. Bom, meus amigos, como nós falamos, nós estamos estudando o livro Céu e Inferno. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Código Penal da Vida Futura e nós iniciaremos a partir do item 8. O item 8 diz o seguinte: a duração do castigo está subordinada à melhora do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para colocar um fim nos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, uma melhora séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos pensar o seguinte: todas as nossas ações geram uma reação correspondente.
Se a minha ação é no bem, eu recebo uma reação correspondente ao bem que eu faço. Se a minha ação é uma ação má, eu recebo uma reação má correspondente ao mal que eu fiz. Então, tudo que eu faço de bom e de ruim vai ter um retorno bom ou ruim. E esse retorno vai ser bom, eu vou me sentir bem. Se o que eu fiz foi mal, eu vou ter um retorno ruim e vou passar por sofrimentos. A duração desses sofrimentos vai depender única e exclusivamente da minha vontade de melhorar, da minha vontade de vencer o erro que eu cometi. Daí então, Kardec nos fala que Deus exige, para colocar um fim aos nossos sofrimentos, o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, uma melhora séria. Então, primeira fase é o arrependimento, depois vem a expiação e depois a reparação. Para que eu me arrependa sinceramente de um erro cometido, é necessário que eu tenha conhecimento de que eu errei. Porque muitas vezes nós erramos e não temos nem sequer conhecimento de que nós erramos. Então, como é que eu vou chegar a entender que eu cometi um erro? É preciso que eu vá estudando as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos, analisando diariamente as minhas atitudes, eu sou capaz de entender aonde foi que eu errei. Eu cometi um erro contra mim mesmo, eu cometi um erro contra o meu próximo, eu cometi um erro contra o meu planeta. Como é que foi essa questão do meu erro, né? Então, daí eu vou chegar ao arrependimento. Puxa, errei, e agora? Sempre precisa existir esse e agora. Porque se eu entro no arrependimento e me mantenho dentro dele, eu vou ficar me corroendo com o remorso, vou ficar me corroendo com a culpa, que vão me paralisar. Então, não é produtivo, não trabalha para o nosso progresso eu me deter na culpa. Eu preciso seguir em frente. Observei o meu erro. E agora? Como é que eu faço para acertar? Qual é a atitude correta? Então, daí eu vou partir para a expiação. A expiação no sentido de sofrer, como nos diz o dicionário, sofrer as consequências, né? Eu vou deixando crescer a minha responsabilidade e vou assumindo o meu erro. Isso é um momento de maturidade que vai sendo desenvolvido na gente. Depois que eu assumi esse erro, que eu tive consciência dele, eu vou passar para a reparação, né? É aquela questão do e agora? O que eu faço? Há poucos dias eu passei por uma situação que me recordei, em que eu passei exatamente por esse processo, que às vezes a gente se passa por ele e não se dá conta. Eu estava voltando de um trabalho na estrada, muito cansada, fui parar num posto de gasolina para tomar um cafezinho, né? E quando eu fui parando no posto, o carro ao meu lado, que tinha acabado de parar, ele abriu a porta e acabou com a lateral do meu carro. E foi um susto, né? Foi um susto, e juntou aquele susto com aquele cansaço, e você fica sem saber, bom, fui eu a culpada, foi ele a culpado, o que aconteceu, né? E a gente fica sem ter o juízo perfeito naquele momento, né? E então eu saí do carro, o motorista muito transtornado, né? Começou a me atacar com palavras, com agressividade, e eu na hora acabei me deixando levar por aquele momento de transtorno, de agressividade, do susto, do impacto da situação, porque quebrou o vidro, amassou muito a porta, né, do carona.
Então foi realmente um susto, aquilo me deixou, né, fora de mim. E então ele começando a ficar transtornado, muito agressivo, querendo vir me atacar. Naquele momento, é culpa sua, é culpa minha, é culpa sua, é culpa minha. Naquele momento eu falei assim, Senhor, meu Deus, me ajuda. Porque eu não estou sabendo como é que eu vou resolver essa situação. E nisso ele entrou para a loja de conveniência e eu fiquei naquele momentozinho parada. E agora? Né? Tinha pedido a ajuda do Senhor. Quando ele voltou ainda transtornado, mas eu já tinha conseguido refletir que a posição, que não tinha como pela posição da batida que tivesse sido um equívoco meu, né? Cheguei a essa conclusão, mas não foi suficiente, ainda estava transtornado. Entrei na loja de conveniência e agora foi ele quem ficou do lado de fora. E quando eu entrei, pedi um cafezinho, continuei em oração e falei, bom, se ele não quiser assumir, não tenho o que fazer e eu não vou brigar com ele, né? A ação da prece fez o efeito. E então, quando eu retornei, aquele homem me pediu perdão, quase chorando, e falou, você me desculpa, eu realmente estou muito transtornado, eu jamais teria essa atitude. E hoje de manhã eu já havia batido com o carro. Então, naquele momento, quando ele falou isso, aquilo até me emocionou. Porque ele se arrependeu e falou, fica com o meu telefone, me liga, porque eu vou colocá-lo no meu seguro. E, sabe, aquilo me tocou de uma tal forma, porque ele entrou nas minhas preces, porque eu vi que realmente ele estava transtornado. Alguém que já tinha batido com o carro de manhã, no final da tarde bate com o carro de novo. Eu me coloquei no lugar dele. A gente acaba usando de empatia, que é algo muito importante nas nossas vidas, que é se colocar no lugar do outro. Me coloquei no lugar dele e falei, como é que eu me sentiria se eu tivesse acontecido comigo? Se eu tivesse batido de manhã, ainda vou bater com o carro à tarde, será que eu ia estar tranquila? Quer dizer, eu não tinha passado por tudo que ele passou, estava cansada e tive uma atitude também, estava sendo agressiva como ele. Precisou de um momento, é um instante de prece, um instante de evocação a Deus. Senhor, me ajuda. E a ajuda veio, né? Então, esse arrependimento é necessário, mas é necessário a atitude de reparação, que foi o que ele fez, né? Que foi comovente, foi emocionante e me tocou, né? Mudou completamente também a minha atitude, né? Ele teve uma atitude digna, imediatamente ele se propôs a reparar o erro e ainda ganhou uma simpatia, né? Então é isso que Deus espera de nós, que nós vamos errar bastante, né? Nós somos aprendizes, estamos no planeta Terra aprendendo. Ninguém ainda pode se dizer sabedor de tudo e sem erros. Todos nós vamos errar, uns um pouquinho menos, outros um pouquinho mais. Muitos de nós, como eu falei no início, sem ter consciência de que está errando. Por isso a doutrina espírita, por isso Jesus sempre nos convida a analisarmos as nossas atitudes. O que eu fiz hoje? Como é que eu estou procedendo? E conforme a gente vai se estimulando a essa análise e tentando se corrigir, aos poucos essa análise é constante. Aos poucos essa análise, caramba, eu errei, né? Nossa, eu falei algo que eu não devia, cometi um equívoco, né? Como é que eu conserto? Olha, o fulano já foi embora, não conheço ele, passou por mim, eu faço uma prece, Senhor, eu me equivoquei, por favor, que o meu pedido de perdão possa chegar até esse irmão. Então isso é uma atitude que eu me errei, eu me arrependi e eu estou procurando me consertar com a lei. Agora, isso vai ficar apagado? Não, eu vou precisar expiar aquela falta que eu cometi contra o meu irmão. Será exatamente com ele? Nem sempre. Eu preciso me quitar sempre
com a lei. E qual é o motivo disso? É para me causar sofrimento, para me causar dor, para me causar tristeza? Não. O motivo é sempre para que eu aprenda, para que eu me eduque, para que eu me reeduque, segundo as leis de Deus. Não sempre com relação às leis dos homens. Nós precisamos sempre seguir as leis dos homens, mas o fundamental é que a gente aprenda a seguir as leis de Deus. Então, seguindo aqui, o espírito assim é sempre o árbitro da sua própria sorte. Ele pode prolongar os seus sofrimentos pela sua obstinação no mal, abrandá-los ou abreviá-los por seus esforços em fazer o bem. Então eu não preciso ficar em sofrimento. A dor vai existir, porque ela vai reparar, ela vai me ajudar a reparar. Quantas vezes, se a nossa vida está boa, se a nossa vida está confortável, da maneira que a gente acha que é agradável para nós, a gente aprende muito pouco, né? Precisa vir a dor, vir a luta, muitas vezes superlativa, muito grande, para que a gente dê um passo à frente e volte a caminhar, né? Quando a gente volta a caminhar, Deus mostra aquela luz para a gente. Olha, tem jeito, vai em frente. E a gente vai seguindo, até que a gente chega novamente a uma zona de conforto, que a vida vem, quando a gente não consegue sair dela, dá uma sacudida, vai em frente de novo, né? Então assim a vida vai nos colocando em diversas situações que muitas das vezes são para que nós combatamos o mal que há em nós, que a gente às vezes não percebe. A gente precisa dessa sacudida para que a gente perceba que está caindo em erro, para que a gente perceba que algo não está bom. Uma condenação por tempo determinado qualquer teria um duplo inconveniente: ou continuar a atingir o espírito que teria melhorado, ou então acabar quando ele ainda permanecesse no mal. Deus, que é justo, pune o mal enquanto ele existe, e deixa de punir quando o mal não existe mais. Ou se assim se quer, sendo o mal moral por si mesmo, uma causa de sofrimento, o sofrimento dura tanto tempo quanto o mal subsiste. Sua intensidade diminui à medida que o mal se enfraquece. Assim, acham-se confirmadas estas palavras: eu não quero a morte do pecador, mas sim que ele sirva, que ele viva, e eu o perseguirei até que ele se arrependa. Então, nós já vimos até no estudo deste próprio livro que não há penas eternas, não há mal que dure para sempre, porque a lei de Deus é uma lei de justiça, de amor, e Deus, né, a divindade vai sempre nos proporcionar ocasiões para que nós pratiquemos o bem, vai sempre nos proporcionar ocasiões em que a gente possa evoluir e crescer, seja enquanto encarnados, seja enquanto desencarnados. E a dor vai durar enquanto nós nos mantivermos dela. Pode Jesus vir até aqui e nos ajudar, mas se eu não perseverar, se eu não usar, né, da minha vontade para sair do mal, eu vou continuar sofrendo. Quantos há que perseveram sim na dor, né? Se acomodam com a dor, se acomodam com aqueles processos de sofrimento. Ah, não tem jeito, eu vivo com essa dor nas costas, não tem o que fazer. Já fui no médico, já fui em outro, já fui no acupunturista, já fui não adianta. Será que não? Será que essa dor que eu estou sentindo não tem algo que está no meu íntimo me causando dor? E isso está transformando, passando para uma dor nas costas, isso está para uma dor no estômago, né? Para uma pressão alta. É que a gente observar como é que estão meus pensamentos, como é que estão meus sentimentos, como é que estão as minhas atitudes perante a vida, perante tudo o que me acontece. Será que eu estou me resignando? Será que eu estou me revoltando? O que o processo da vida está me causando? Há que analisar para a gente chegar a essa análise. Eu estou agindo corretamente com a lei de Deus? Muitas vezes, meus irmãos, as respostas que a gente vai encontrar são dolorosas, né? São aquelas respostas que a gente vai ter que confrontar
o nosso orgulho, vai ter que confrontar o egoísmo que existe ainda em nós, vai ter que confrontar a vaidade, e tantas outras imperfeições que ainda fazem parte da nossa natureza, mas que a gente não quer olhar. A gente cria uma casca, né? A gente cria uma moldura bonitinha, né? E de repente ter que olhar que a gente não é bonitinho como a gente se apresenta para os outros é duro, não é fácil não é fácil não, mas é necessário, porque daí nós não seremos só bonitinhos para os outros ver, nós alcançaremos um dia, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com a nossa resignação de que tudo que a gente vive é necessário, alcançaremos sermos bons e não bonzinhos ou bonitinhos para os outros verem. Então é sempre necessário esse questionamento à nossa consciência. Quando vem alguma coisa e nos incomoda, analisa, por que me incomodou? Aí nesse incômodo talvez já venha uma resposta de uma atitude equivocada que nós tivemos. Então, mais uma vez ele diz, a duração do castigo, estando subordinada ao arrependimento e à melhoria do espírito, daí resulta que o espírito culpado, que não se arrependesse e não melhorasse nunca, sofreria sempre, e que para ele a pena seria eterna. Portanto, a eternidade das penas deve entender-se no sentido relativo e não absoluto. Então, essa pena eterna está na mente da pessoa que não se livra do erro. Porque quando a gente percebe o erro e muda o nosso padrão de atitude, tudo muda. É um novo horizonte que se abre. Não sei se já aconteceu, né, com vocês, de você observar um erro e depois sentir aquele alívio. No início dá uma dor horrível, né? De você olhar aquele erro e falar, meu Deus, como é que eu fui capaz disso? Mas depois que a gente observa aquilo, dá um alívio, porque você se percebeu, se aceitou, se respeitou, se reconheceu. Isso é uma grandiosidade muito grande, né? Nós somos filhos de Deus, nós somos espíritos imortais em luta para se transformar. E transformações não acontecem de uma hora para outra, né? O contato com a doutrina espírita, o contato com os conhecimentos de Jesus vão proporcionando habilidades em nós para reconhecermos os nossos erros e buscar nos conduzirmos de forma melhor. O contato com os ensinamentos de Jesus constante vai nos mostrar o caminho. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É através dos ensinamentos dele. Ama o próximo como a ti mesmo. Será que a gente já está se amando? Porque se amar também implica em me amar quando eu erro. Não é só me amar quando eu estou acertando. Mas me amar também significa reconhecer que eu preciso corrigir o meu erro. Senão eu não aprendo. Então, essa é a lei do progresso. A vida vai dando uns empurrõezinhos quando a gente não consegue perceber que precisa mudar o padrão. E a gente há que aceitar. A gente recebeu agora um tremendo de um empurrão com a pandemia, para a gente ver as nossas posturas, ver como é que eu estou caminhando na vida. O aprendizado para cada um é um diferente. O meu aprendizado é diferente do meu marido, que é diferente das minhas filhas, que estão na mesma casa. Cada um vai ter um aprendizado. O meu aprendizado de espírita vai ser diferente do meu aprendizado de todos os espíritas que são da minha casa espírita. Né? Pode ter uma parcelazinha parecida, mas vai ser diferente. E eu preciso aproveitar as oportunidades que me são dadas para crescer, para pelo menos querer crescer. Porque, como eu falei, o crescimento é lento. Seguindo aqui no 10º item, ele diz aqui, uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é de não verem o fim de sua situação e acreditarem que sofrerão para sempre. É para eles um castigo que lhe parece que será eterno. Daí aqui, nós precisaremos sempre utilizar a maior potência da alma, que é a vontade.
né? Utilizar a nossa fé, né? A fé que, como disse aqui no início do estudo, é aquela vontade de querer, né? E a fé também no sentido literal dela de fidelidade, no sentido de que eu vou ser fiel no que eu acredito. Em que é que eu acredito? Eu tenho que ser fiel àquilo. Eu acredito que eu sou capaz de vencer? Sou capaz de vencer. Então, não vai ter pena eterna, porque Deus é justo, bom e quer que nós cresçamos. Então, o que eu posso fazer para crescer? Né? Sempre tem que haver uma pergunta que não nos paralise naquela culpa, que não nos paralise no remorso e no arrependimento. Sempre precisa existir um pouco a mais. E agora, o que eu faço? Como eu posso melhorar? O que eu posso tirar de lição disso? Sempre se perguntando. É um questionamento saudável que vai me ajudar a progredir, a seguir em frente, a buscar caminhos melhores. No item 11 ele diz o seguinte: é possível que um espírito nunca melhore? Olha que pergunta importante que Allan Kardec nos faz. Não. Resposta simples. Caso isso ocorresse, estaria fatalmente destinado a uma eterna inferioridade e estaria fora da lei de progresso que rege providencialmente todas as criaturas. Então nós vamos ver que muitas vezes a gente ouve: essa pessoa não tem mais jeito. É verdade isso? A gente vai aprendendo com a doutrina espírita, com a lei de Deus, que isso não é verdade. Todos caminham, todos progridem, todos crescem, todos aprendem, né? Todos seremos seres humanos, todos seremos espíritos puros. Como o espírito sempre tem o seu livre-arbítrio, seu aperfeiçoamento algumas vezes é muito lento e sua persistência no mal é muito firme. Ele pode persistir no mal durante anos e séculos, mas sempre surge um momento em que sua teimosia em desafiar a justiça de Deus cede diante do sofrimento. E em que, apesar de sua fanfarrice, ele reconhece o poder superior que o domina, desde que nele se manifestem os primeiros indícios do arrependimento. Deus faz com que ele entreveja a esperança. Então, meus irmãos, sempre há esperança para todos nós. Não há ninguém que vá se permanecer no erro para sempre. Nós podemos prolongar a nossa estada no sofrimento, ou nós podemos ir solucionando as nossas questões aos pouquinhos, com confiança em Deus, com confiança em Jesus, com confiança nos espíritos superiores que Deus e que Jesus colocam ao nosso lado para nos estimular no caminho do bem. Eles muitas vezes nos ajudam a perceber um momento em que nós estamos em erro e nós queremos deixar de lado. Não, a gente tem medo de olhar. Olha com carinho para você mesmo. Olha, vamos olhar dentro de nós. Eu errei, e agora? Vamos seguir em frente? Vamos lá. É isso que Jesus espera de nós, é isso que Deus deseja para a gente, e que nós podemos fazer isso já desde encarnados. Não precisamos esperar desencarnar para ir lá observar como estão as minhas atitudes. Observa, tira cada dia um momentinho para observar como estão as suas atitudes. E vamos a cada dia buscando esse crescimento, seguindo a lei de Deus, confiantes em Jesus e no amor que eles têm por nós. Então agora vamos unir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para fazer a nossa prece. Graças a Deus, Senhor Jesus, Mestre e guia das nossas almas, muito temos, Senhor, a te agradecer pela oportunidade do estudo, pela oportunidade da doutrina espírita nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a utilizarmos cada ensinamento que toca o nosso coração no nosso melhoramento, no nosso crescimento. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa os nossos lares, abençoa a nossa casa espírita,
abençoa o nosso planeta, Senhor. Então, Senhor, agradecidos a Ti, agradecidos a Clarencio, aos nossos anjos guardiães, mas sobretudo a Deus, que nós pedimos permissão para darmos por encerrado o estudo do livro Céu e Inferno. Graças a Deus.